Entramos ao vivo. Hoje é dia 21 de fevereiro, domingão. É a primeira vez aí que nós estamos realizando uma live em pleno domingo à noite. Geralmente nós fazemos aí durante a semana, né? E aí, hoje nós optamos aí por fazer no domingão. Quem sabe a gente consegue aí mais audiência. A Kelly entrou, seja muito bem-vinda, Kelly. A Lenice, a Bruna Souto entrou, sejam muito bem-vindas. Boa noite, minhas lindas. Como que vocês estão? Como que vocês passaram o final de semana? Hoje nós vamos falar aí sobre alinhamento, né, dos 4 corpos. A gente vai dar só mais um tempinho para o pessoal entrar. Nós entramos um pouquinho, uns minutinhos mais cedo para realmente, né, dar tempo do pessoal entrar. A Ju Salazar entrou, boa noite, seja bem-vinda. Escreve para mim de onde que vocês são, de qual estado. A Bru Souto eu sei que é de Santa Catarina. Nós nos falamos aí há pouco tempo. A Kelly, a Lenice, a Ju, de onde que vocês são, minhas lindas? O som tá bom? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. A Ju Salazar respondeu. É de São Paulo. E de qual lugar de São Paulo que você é? De qual bairro? Eu sou de Santo André. Cidade de Santo André, grande ABC paulista. Também já me avisou que o som tá ótimo, então tá bom. Vocês chegaram a assistir a live anterior, que eu falo dos 4 corpos, que é o campo mental, emocional, espiritual, o físico. Para quem ainda não assistiu, vocês entrando no Instagram da Mahara, nesse Instagram que vocês estão, lá na bio tem um link, né? E vocês podem entrar, que lá tem o YouTube, tá? A Lenice mora no Japão. Nossa, longe, hein? Mas a conexão tá aí, né? É muito bom. Que bom, Lenice, eu fico muito feliz. E que horas são aí? Aí deve ser o quê? Bem cedo, né? Umas 7:30 da manhã, mais ou menos. Um pouco mais tarde, talvez. Que legal. Estamos recebendo aí pessoas do Japão. Que bacana. Tá vendo só, né? Como que a tecnologia, né? A internet pode nos proporcionar isso. E nós temos que ficar aí muito gratos, né? Por essa oportunidade de sintonizar aí as pessoas, de que essa energia positiva, né, chegue aí até vocês, né? Segunda-feira já no Japão. Elisângela entrou, seja muito bem-vinda, boa noite. O pessoal tá entrando e a gente tá aqui no Esquenta. Hoje nós vamos falar aí sobre alinhamentos. Ana Alves entrou também. Boa noite. Quem tá entrando agora, fala pra mim de onde que vocês são, fala se o som tá bom. Que delícia, viu, ter vocês aqui. Eu tô avisando um pouquinho em cima da hora, porque é pra ninguém esquecer, tá? Porque a gente avisa muito antes. De verdade, gente, eu decidi fazer essa live praticamente há 1 hora atrás, tá? Eu tô assim num momento de vida muito corrido, uma loucura. Então era pra ter feito na sexta-feira passada essa live, mas eu não consegui, não deu tempo, né? Quando eu consegui me ver livre assim de tudo que eu tinha que fazer, já tava muito tarde, eu não achei bacana entrar tão tarde assim. Mas estamos aqui em pleno domingão, acho que é uma live gostosa que dá pra gente relaxar um pouquinho, né? A gente tem sempre um bate-papo antes. Eu vou esperar só mais um minutinho pra gente começar.
Se vocês quiserem avisar, né, alguém, chamar aí os amigos, as amigas, dá tempo. E também a live vai ficar gravada, tá? Aí dá para vocês também depois divulgarem o link para as pessoas. E ajudem a gente a compartilhar aí, né, a divulgar o nosso canal no YouTube. Nós estamos começando, então ainda tem poucas pessoas que se inscreveram. Divulguem, a gente fala muito, muito, muito sobre gratidão. Nós estamos realizando aí um trabalho bem legal, né, de enviar conteúdos, práticas de gratidão para vocês, desenvolvimento pessoal. Nós estamos aí essa semana falando muito de prosperidade, mas para que a gente fale de prosperidade, nós precisamos falar de alinhamentos, tá? A Ana Alves também é de São Paulo. E de qual bairro que você é, Ana? Fala pra mim. Quem mais quiser comentar aí embaixo, pode escrever, vamos interagir, tá? Vou esperar só mais um minutinho pra gente começar aí a falar do assunto desta noite. A Ana é da Vila Guilherme. Que legal, Ana, bacana. Eu sou de Santo André, Grande ABC. Tá, próximo é São Caetano, São Bernardo. Que legal, nós estamos pertinho, tá? Se alguém quiser assistir aí a live anterior ou as outras lives, acessem aí o canal do YouTube, tá? Tem o link na bio. No bio do Instagram lá tem várias lives. Nós falamos muito sobre Ho'oponopono também, sobre gratidão, tá? São assuntos aí maravilhosos que podem beneficiar muito aí, tá? O dia a dia de vocês para muito melhor, com toda certeza, tá bom? Então, meus amores, a Lenice tá falando que ela também é de São Paulo, Zona Sul, mas mora no Japão. Que bacana. E faz muito tempo que você tá no Japão, Lenice? Depois conta pra nós, tá? Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre o alinhamento dos 4 corpos, tá? Que a gente também pode falar também de 4 campos, né? Porque só muda o nome, tá? E então, assim, quais são eles? Nós estamos falando do campo espiritual, do campo emocional, do campo mental e do campo físico, tá? E o que acontece? Para que a gente tenha aí uma abertura de caminhos, para que a nossa vida ande para frente, para que a gente prospere, nós precisamos ter esses 4 campos ou 4 corpos alinhados. Então, assim, não adianta se dedicarmos apenas ao corpo físico, sabe? Aquela pessoa que só fica focada nisso. Eu vou pra academia todos os dias, eu cuido da minha saúde, da minha alimentação. Só que essa mesma pessoa, ela não faz nada pro campo mental dela, pro campo espiritual, pro campo emocional. De repente, essa pessoa que cuida da saúde, que tá ali, né, na academia todos os dias, ela não faz nada disso. Então, é uma pessoa que ela não se cuida espiritualmente, ela, por exemplo, ela só assiste filmes ou outros canais de televisão, programas que são muito agressivos, que são muito violentos, é uma pessoa que fica de repente ali assistindo o jornal todos os dias, com aquelas notícias, né, muito desagradáveis. Então, assim, ela acaba se nutrindo, né, de uma coisa muito negativa. Às vezes essa mesma pessoa, ela está rodeada de pessoas que fazem fofoca, que adoram falar mal da vida dos outros, pessoas cheias de preconceitos. Então, assim, ela tá tudo bem na parte da saúde, mas ela está se esquecendo de cuidar do restante.
E hoje nós vamos falar disso, tá? Eu vou explicar para vocês aí os 4 campos para a gente entender como que a gente consegue alinhar eles, tá bom? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho do campo espiritual, tá? Então, assim, eu já iniciei falando que para nós sermos pessoas prósperas, que a gente precisa estar com os 4 campos aí alinhados, tá? E assim, a mesma coisa que tem aquela pessoa que só trabalha com o físico, também existe aquela pessoa que fica pensando positivo, que trabalha duro, aquela coisa toda em relação a isso, só que ela esquece de cuidar do restante. Então não adianta só ficar pensando positivo, tá? A gente tem que ir muito mais a fundo, tá bom? Então nós precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso corpo físico e da parte espiritual, tá? Lembrando que para termos prosperidade, nós precisamos ser pessoas prósperas, né? Ser. Então, se nós somos prósperos, nós vamos ter prosperidade, tá? Então, o segredo tá aí. Então, assim, nós vamos começar a falar então do campo espiritual, né? Por que nós temos que nos conectar com a fonte divina? Alguém sabe me responder? Por que é importante a gente pegar aí um momento do nosso dia, se conectar, de repente fazer uma oração, de repente fazer uma meditação, de repente só um pouquinho ali em silêncio, mas se conectando. Sabe aquele momento que é só seu? Por que nós temos que fazer isso? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe me responder? Se alguém quiser escrever alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Vocês têm aí alguma opinião, algum palpite? Vocês quiserem aí interagir comigo, pode interagir. Acho que tá chegando para vocês aí um pouquinho em atraso, mas eu vou continuar aqui, tá? Quando a gente se conecta, tá? Espiritualmente, quando independente das crenças que nós temos, né? Mas se você acredita ali num criador, em alguma energia, quando a gente se conecta, é como se a gente entrasse na frequência da luz, né? Então, nós estamos ali em sintonia, nós estamos dando essa abertura para que o divino, né? Para que a gente acesse o divino. E aí, essa luz, essa energia, ela vai, é como se ela estivesse purificando. Então ela vai como se ela estivesse nos limpando. E aí aquelas cascas grossas, aquela energia pesada, aquela energia mais densa, é como se ela estivesse quebrando e ela vai tipo embora, sabe? A Ana tá me respondendo aqui que ela acha que precisamos nos conectar com a fonte divina porque tudo provém de Deus. Isso, né? Do divino, né? E aí, conforme a gente se conecta, é como se como se essa luz ela fosse realmente tirando, nos libertando dessa casca grossa, tá? E essa casca grossa, ela vai sendo criada durante muito tempo, né? E é como se fossem energias que ficam ali, sabe, grudadas, né, na gente, aquela coisa toda. E aí, conforme a gente vai se conectando, nós vamos nos permitindo, é como se a gente entrasse em sintonia com o divino, e aí nós vamos fazendo uma limpeza. É como se a gente tomasse um banho, sabe? Tirasse todas as impurezas, né? E aí a gente vai tendo todo esse trabalho. E tem pessoas que não fazem isso, né? Tem pessoas que nem acreditam. Então, às vezes, realmente, existem pessoas que estão muito desalinhadas nessa parte, nessa questão, tá? Elas esquecem, enfim. E é importante que a gente tenha esse hábito de termos um tempo para nós,
para que a gente receba essa energia, essa purificação do divino, tá? É importante que a gente se conecte, que a gente entre em conexão aí com, né, o universo. E às vezes a pessoa não gosta de rezar, de orar, mas é uma pessoa que ela tem aquele momento de gratidão, né? Que ela se sente grata, ela contempla a natureza. É uma forma de orar também, tá? De se conectar com o divino, tá bom? Existem várias formas da gente entrar aí em conexão, tá bom? Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha esse contato com o divino, tá? E existem muitos exercícios que vocês podem fazer que facilitam essa conexão com o divino. Eu já passei alguns para vocês, tá? E depois a gente pode passar mais. E é uma questão também da gente desacelerar a nossa mente, né? Porque às vezes a gente tem ali aquela agitação muito grande, né? Os pensamentos ali todos conturbados, aquela loucura toda. E aí quando nós entramos ali num momento de relaxamento, um momento ali de ouvir o nosso interior, de ter contato com a nossa essência, é onde a gente consegue acessar muitas respostas, inclusive, né, que nós precisamos. Nós vamos entendendo, tem todo um processo, várias formas de se fazer isso, tá? Então, a meditação é uma sugestão aí que a gente dá, tá? Para quem de repente tem essa dificuldade, aí pode procurar por meditação. E uma outra forma também, né, de pararmos aí para aproveitando aí o campo espiritual também, é a questão de você prestar atenção aonde você ainda não está colocando amor, em qual área da sua vida que você de repente deixou ali abandonada, que você não coloca mais amor, que tá de repente, sabe? Será que você está colocando amor no seu trabalho? Será que você está colocando amor no seu relacionamento com seus filhos, com o relacionamento com seus pais? Você está colocando amor, de repente, na questão, né, do relacionamento com os seus amigos? Então, às vezes é uma área que está um pouquinho abandonada, sabe? Você acabou relaxando, você não liga mais para ninguém, você não entra em contato com mais ninguém. Então, é importante prestar atenção nisso. Aonde que você deixou de colocar amor, tá? É uma forma da gente alinhar essa questão também, né? E aí, depois que você tem toda essa conexão com o divino, você começa a cuidar da parte de todas as áreas, colocando amor, você começa a fazer meditação, você entra em contato ali mais, né, com você, um tempinho para você. Aí a gente pode passar pro corpo mental, tá? Nós acabamos de falar aí do corpo espiritual, que é a nossa ligação com o divino, e agora nós vamos falar do campo mental, né? Então, assim, é aquela questão de que a gente precisa desenvolver uma consciência próspera, né? Então, nós precisamos nos libertar de crenças limitantes, precisamos nos libertar de escassez. Tem alguém aí que ainda está trabalhando aí, fazendo um trabalho muito grande com a escassez? Como que vocês estão nessa questão? É aquela questão de se preocupar com falta de dinheiro, se você vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Sabe aquelas crenças limitantes, né? Então tem muita gente ainda preso a isso. Pessoas que ainda não acreditam que o universo é abundante, que dinheiro é energia, e aí a pessoa, assim, ela simplesmente fez aí um bloqueio, né, porque acredita na escassez.
Nós já passamos em muitos exercícios para mudar, né, esse comportamento. E quem quiser participar tem aí o ciclo da gratidão. Nós fizemos um canal no Telegram também que dá para vocês acessarem todos os exercícios que já foram passados, tá? Então, o campo mental, nós falamos exatamente sobre isso, né? Nós podemos desenvolver, nós podemos alinhar o campo mental através de ressignificação de crenças, fortalecimento de crenças, afirmações positivas. Dá pra gente trabalhar muito em relação a isso, porque nós precisamos reprogramar a nossa mente, tá? Nós precisamos abandonar os nossos medos, as nossas inseguranças, e nós precisamos, no lugar desse lixo emocional, porque são os medos, as inseguranças, tudo aquilo que nos bloqueia, nós precisamos seguir no caminho incondicional, no amor incondicional, o caminho do amor incondicional, tá? Precisamos deixar que esse fluxo, ele venha e faça com que a nossa vida flua, né? Então, se a gente está pensando em falta, o nosso foco está em escassez e nós precisamos nos libertar disso. Precisamos iluminar essa área da nossa vida, jogar luz, ter fé, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode interagir com a gente, pode escrever, tá joia? E a gente só consegue fazer esse trabalho se a gente coloca a nossa força, tá? A nossa perseverança. Lembra aquela história de ir até o porão? No sentido de ficarmos frente a frente com as nossas sombras. O porão que eu falo é a questão de você prestar atenção, se olhar, né, para dentro de si mesmo, né, a parte interna, e é onde que estão ali, quais são suas sombras, né? São os medos, inseguranças, o que te incomoda. Isso é a questão das sombras. Então a gente precisa fazer todo um trabalho para ver ali o que está mal resolvido, o que faz você sofrer tanto, tá? Então é todo um trabalho a ser feito, né? E aí é como se você tirasse, imagina assim, que você está com muitas roupas, tá? Muitas. E aí você vai tirando, né? Você vai se desnudando, sabe? É como se você realmente fosse tirando todo aquele excesso, tudo aquilo que te atrapalha. Você consegue se libertar dos medos, deixa o medo pra lá, né? E você só foca no amor, tá? Nesse fluxo divino e tudo mais. Então, é assim que a gente trabalha com o campo mental. Nós precisamos fazer aqui, ó, um trabalho, tá? No nosso mental. Como se fosse uma ginástica cerebral mesmo, né? Esse trabalho não é rápido, não é uma coisa assim da noite pro dia, né? Por isso que eu envio tantas afirmações para vocês, tá bom? Deixa eu até dar uma olhadinha para ver se tá por aqui. Eu já passei para vocês, super indiquei esse livro aqui, ó. Eu vou ler para vocês porque a câmera não vira a imagem, tá? É Meditações para Curar a Sua Vida, da Louise Hay, né? É um livro que há muito tempo, durante muito tempo ele ficou... nós tivemos muita dificuldade de encontrá-lo, mas hoje vocês conseguem encontrar no Mercado Livre, em outros lugares, estante virtual, vocês acham. Eu vou colocar aqui de novo a capa para vocês. Meditações para curar a sua vida, tá? Da Louise Hay. E nesse livro, ele é inteiro de afirmações, tá? Então, ele tem esse poder, né, o conteúdo que tem aqui dentro, ele tem esse poder de virar a nossa chave. Então, aqui tem tudo, pra tudo, tá? Por exemplo, ó,
Aqui nós temos afirmações para aceitação, para afazeres domésticos, para o amor incondicional, amor próprio. Se a gente for na parte ali de prosperidade, nós temos para uma compra muito especial, aquela pessoa que quer comprar de repente uma casa, um automóvel, e aí ela não se sente merecedor disso, então tem uma afirmação para isso, tem para renda financeira, tem para rejeição, relacionamentos, tem para muitas, prosperidade, preocupação com dinheiro, tá? Então aqui tem muitas. A Ana falou que ela tem PDF também, que bacana. Ana, se você puder compartilhar o seu PDF com a gente, eu te agradeço, tá? Porque aí eu envio no grupo para que as pessoas tenham acesso. Porque isso daqui é uma preciosidade, tá, gente? Quem puder ter o livro físico também é bem bacana, tá? Então, voltando a um pouquinho. Por isso que as afirmações, elas são tão importantes assim. É muito importante que vocês façam. Vocês podem ler em voz alta, vocês podem escrever no espelho do banheiro de vocês e repetir aquilo. Pode escrever na agenda, sabe aquela agenda de trabalho? Escreve, porque aí você vai abrir e sempre você vai ter contato, você vai conseguir ter um acesso. Tem várias formas de vocês praticarem afirmações, tá joia? Vocês podem gravar com a voz de vocês e ficar ouvindo no celular. Tem várias ferramentas, várias formas. Deixa eu dar um alôzinho pro pessoal que tá entrando. A Roberta acabou de entrar, seja muito bem-vinda, minha linda. A Maria Tereza, seja muito bem-vinda. A Magali entrou também, a Martinha. A Alice Nunes entrou também, a Inês Nunes, a Cris, sejam todas muito bem-vindas. Eu tô muito feliz e muito grata, tá? Pela presença de vocês aqui nesta noite, tá bom? Então, nós estamos falando hoje sobre alinhamento dos 4 corpos, ou, né, dos 4 campos, que é o espiritual, emocional, mental e físico. E quem perdeu aí a live, depois dá para assistir desde o comecinho, tá? Porque ela vai ficar gravada. Então, vamos voltar um pouquinho. Nós falamos aí já sobre o campo espiritual, o campo mental. E nós vamos falar agora sobre o emocional, tá? Que é muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Como que vocês se sentem em relação ao dinheiro? Vocês se sentem merecedoras de ter dinheiro? Ou merecedores? Quando vocês têm contato com alguém que tem um poder grande, né? Um poder aí, pessoas que são ricas, né? Que são de repente milionárias, vocês ficam incomodadas quando vocês têm ali contato com essas pessoas? Vocês sentem um sentimento de injustiça, de raiva? Nossa, eu não acredito que aquela pessoa tem tanto dinheiro e de repente eu não tenho. Vocês se sentem incomodados com isso? Quando vocês recebem o salário de vocês, né, quando o dinheiro cai na conta, o que vocês sentem? Né? Vocês sentem gratidão, vocês sentem raiva, ou preocupação com o dinheiro? O dinheiro chega para vocês com facilidade? Como que vocês fazem na hora de vocês pagar contas? Vocês pagam conta com raiva? Com desespero? Meu Deus, eu tô pagando essa conta, mas é com aquele sentimento de dó. Nossa, eu tô jogando meu dinheiro fora. O que vocês sentem? Tá? Porque às vezes você pode estar muito bem na parte espiritual, muito bem na parte mental, mas o emocional bloqueia. Porque você tem aquele medo, aquele sentimento de escassez. O que acontece? Tá? Porque isso é muito importante, tá bom? Então é importante que vocês analisem,
né? O que vocês sentem quando, qual que é a ligação de vocês com o dinheiro? Vocês conseguem se lembrar de coisas que vocês ouviram quando vocês eram crianças? Qual era a relação dos pais de vocês com o dinheiro? O que se falava dentro de casa? Você foi uma criança ou uma adolescente que cresceu ouvindo muitos nãos? Ou então foi uma família que teve muita dificuldade de prosperar? Comecem a analisar, tá bom? E aí entra uma questão do merecimento, que é um outro assunto que também dá uma live inteira sobre merecimento. Vocês se sentem merecedoras, merecedores? Por exemplo, de ter um carro maravilhoso, ou de repente de ter uma casa própria. Vocês se sentem merecedoras ou merecedores de mudar de emprego, de ter uma vaga de emprego, né? Um cargo muito melhor do que vocês têm hoje? Como que tá essa questão aí com vocês? Tá? Estão comentando aqui, ó. A Ana falou que ela tem muita afinidade com o dinheiro e também falou que ela agradece a todos os credores, paga as contas com prazer. Isso mesmo. Eu vou contar para vocês uma historinha, tá? Quando eu fui comprar o meu carro, né? Porque eu fui uma pessoa que o meu pai, ele sempre me levou para cima e para baixo, né? Então, eu quero ir pra balada, meu pai ia lá e me levava. Eu vou trabalhar, meu pai ia lá e me levava. Então, eu demorei muito para aprender a dirigir. Eu não fui aquela pessoa que completou 18 anos e, nossa, eu vou tirar carta e vou e tal, não sei o quê. E então, eu era acomodada. Tem quem me leve para cima e para baixo, ok, não vou me importar, pra que eu vou tirar carta? Era assim que eu pensava. Daí passou. Deixa eu me lembrar, quando eu fiz intercâmbio, que eu fui para os Estados Unidos, eu morei lá 2 anos, e eu fui para lá em 2012. Só que quando foi em 2010, porque eu já estava pensando no intercâmbio, eu fui lá e tirei carta, né? Por quê? Porque como eu ia ser au pair, eu ia cuidar de crianças, eu precisava ter a carteira de motorista, eu precisava dirigir, aquela coisa toda. E aí eu falei, bom, preciso tirar, né? De qualquer jeito, tal, daí tirei. E aí depois quando chegou em 2012, eu fui viajar e era pra ter ficado 1 ano e fiquei 2 anos. E voltei pra cá em 2014, né? Então a carteira eu já tinha. E aí passou e tal, e eu não tinha carro ainda, aquela coisa toda. Aí quando foi mais ou menos em 2016, eu comecei a fazer um trabalho de coach. Eu fui a pessoa que fui atrás de um coach e fiz aí um processo de 3 meses fazendo sessões de coach. E aí eu descobri, né, nessas sessões, tal, que o problema, no meu caso, era o merecimento. Eu não me sentia merecedora. Então, assim, dinheiro para comprar besteira, né? Eu sou uma pessoa que como doce demais. Então, assim, chocolate, bala, eu tenho um paladar muito infantil. Então, eu gastava muito dinheiro com isso, sabe? Todo dia eu comprava chocolate, não sei o que e tal. E eu falei, nossa, né? Eu posso, se eu quiser, eu posso guardar esse dinheiro para comprar um carro, porque você vai, né, paga uma parcela ali e tal, não sei o que. E aí eu me dei conta, eu falei, nossa, e por que eu não tenho um carro? É porque eu não me sentia merecedora. Então, a partir do momento que eu comecei a focar no carro, a pensar, me sentir merecedora, estava chegando no momento que eu precisava de um carro. E nesse meio tempo, meu pai teve um descolamento de retina, né, nos olhos, e aí ele não pôde mais dirigir, porque não enxergava de um olho, né? Então, ele não pôde mais dirigir. Então, é aquele momento, né, que a gente precisa se virar e aquela coisa toda. E aí foi o que aconteceu. E foi muito engraçado, porque eu dei o comando para o universo de que eu queria um carro e uma oportunidade apareceu.
Então a minha cunhada estava vendendo o carro dela na época e foi uma coisa, sabe quando vem pra você? Tinha que ser aquele carro com aquela pessoa e foi assim que aconteceu e eu consegui o meu carro. Então a gente tem que mudar o nosso foco, tá? Então quando a gente dá o comando, né? Quando a gente sente realmente ali com a alma, o emocional, a gente coloca a nossa necessidade para o universo, as coisas acontecem, tá bom? Eu tenho muitos, mas muitos exemplos para dar para vocês, porque eu sempre tive, depois que eu comecei a despertar, eu sempre tive um relacionamento muito legal com essa questão de desejar e acontecer. Então eu comecei a ter várias conquistas e eu estou em débito com vocês porque eu preciso gravar uma live, fazer uma live só sobre sonhos, tá? Tenho muita coisa legal e divertida para contar para vocês, dividir com vocês, né? E aí voltando um pouquinho, tá? Acho que deu para entender a questão de merecimento, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Escreve para mim, vamos interagir um pouquinho aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Então, é necessário que vocês sintam merecedoras ou merecedores dessa energia do dinheiro, tá? Porque é só assim que a gente consegue manifestar a prosperidade na nossa vida. Na semana passada, eu compartilhei com vocês um exercício que era aquele exercício de visualizar, né, de sentir um sol aqui no nosso chakra cardíaco. E esse sol, quando a gente pensa na questão de prosperidade, nós podemos visualizar um sol dourado, uma energia quentinha, tá? E aí vocês podem visualizar esse sol aqui no chakra cardíaco. E aí vocês podem fazer afirmações, vocês podem visualizar esse sol expandindo, crescendo cada vez mais, iluminando todos os setores da vida de vocês, tá? Vocês podem realmente abrir, ó, abre o peito aqui, ó, tá? E aí vocês podem fazer assim para prosperidade, visualizando ali um sol dourado, amarelo, dourado, tá bom? Que é a energia aí da prosperidade, da abundância. E existe também um tratamento de merecimento da Louise Hay, que muitas pessoas talvez já conheçam, que é um tratamento que você pode escrever num caderno, você pode falar em voz alta durante 21 dias. Vocês podem fazer mais do que uma vez por dia. Quanto mais ali praticar, quanto mais, né, vocês se conectarem com essa energia do merecimento, é bacana. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Essas afirmações, que é o tratamento de merecimento, e depois eu mando para vocês no grupo, tá bom? Então é assim, ó, sou merecedor, né? Nesse caso vocês podem escrever sou merecedora, mas eu vou falar aqui como se fosse no masculino, tá? Sou merecedor, mereço tudo que é bom, mereço uma boa vida, mereço amor em abundância, mereço viver em conforto e prosperar, mereço alegria e felicidade, mereço liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo que é bom. O universo está mais disposto a manifestar as minhas novas crenças. Aceito esta vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedor. Eu aceito e sei que é verdadeiro. Sou grato a Deus por todas as bênçãos que recebo. Então, esse tratamento de merecimento foi criado pela Louise Hay, tá? Aquela mesma, a mesma autora desse livro aqui, ó, que eu já falei para vocês, tá?
e depois eu vou postar para vocês no grupo. Então é muito importante que vocês tenham aí esse sentimento de merecimento, tá? E aí depois que nós falamos do campo espiritual, ou corpo espiritual, do mental e do emocional, vem o físico, né? E aí muitas pessoas realmente vão atrás de cuidar do corpo, de cuidar da saúde. Tem pessoas que procuram a questão de ser mais produtivas no trabalho, porque também é uma questão de você olhar para o físico, para aquela questão de você, das suas ações. Você está tendo ali uma coordenação, você está tendo uma organização no seu dia a dia. Tudo isso faz parte, né? Quanto mais você é uma pessoa disciplinada e organizada, melhor, né? Então, assim, por exemplo, hoje é domingo. Se todo mundo pegasse, né, o dia de hoje, de repente, já para deixar tudo prontinho durante a semana, de repente a roupa da semana. Tem pessoas que separam a roupa da semana por cabide, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe? A roupa do dia a dia, porque aí quando você acorda para ir trabalhar, você não fica com aquela correria, aquela loucura. Tem pessoas que já preparam a roupa das crianças, faz o mesmo esquema. Tem pessoas que organizam a geladeira, a comidinha da semana, ou então já faz toda uma listinha. Tem um planner que gruda na geladeira, então nesse dia eu vou fazer tal coisa. Então tudo isso é uma questão de organização e tem tudo a ver com essa questão do físico. O físico é aquela questão da ação, tá? Não é só o corpo físico. Tem toda uma... Porque o que acontece? Se você não é uma pessoa organizada, você fica nessa confusão, sabe? E tudo isso acaba te afetando em tudo, né? Você se sente uma pessoa desanimada, uma pessoa frustrada, você se perde, né? Você fica irritada, você fica nervosa. Então, é como se você, sabe, se perdesse, deixasse todo mundo doido e você também fica doida, maluca. Então, tudo isso tem a ver, tá, gente? Com disciplina, organização. E é uma forma da gente alinhar aí essa parte física, esse campo físico, né? E então, assim, voltando, não adianta você ficar só com um dos corpos, com um dos campos alinhados e os outros não. Nós necessitamos que os 4 estejam alinhadinhos. Então, é muito importante que você fique com o espiritual ok, com o mental ok, o emocional ok e o físico também ok, tá? E aí entra aquela questão também de você, que a gente tava falando, né? Do seu comportamento com o dinheiro, quando você vai pagar uma conta. Porque quando nós vamos pagar, a gente usa essa ação, esse físico, né? E aí, às vezes, tá tudo ok em todas as áreas, em todos os corpos, em todos os campos, só que ainda tem alguma coisa que te breca. E aí, todo aquele trabalho de alinhamento que você fez, ele vai por água abaixo, tá? Então, é importante que nós realmente, que a gente faça realmente esse esforço, que a gente se policie, para que a gente fique, sabe, conectado, para que a gente possa se sentir bem em paz. E assim, às vezes a gente mora num lugar, né, ou tem contato no trabalho com pessoas muito ali barulhentas, com pessoas que, sabe, tem uma disputa de ego muito grande, né? Pessoas que de repente querem prejudicar outras. Então, assim, é muito fácil da gente, sabe, se desalinhar, da gente ficar nervoso, da gente ficar revoltado. Então, o que acontece? Nós estamos bem e aí de repente tem aqueles picos, né, de energias. E agora, se você se policia,
se você começa a ter essa consciência, se você tem esse olhar, esse despertar, tudo fica mais fácil. Porque você começa a perceber da onde que vem esses exageros, da onde que vem essas energias, o que que te incomoda, o que que te atrapalha, o que que te prejudica. Então tem tudo a ver com o que vocês ouvem de música, o que que vocês assistem, o que vocês olham, o que que vocês assistam na televisão, os filmes que vocês escolhem, de repente alguma série na Netflix, o que que vocês estão assistindo? É alguma coisa de violência? É alguma coisa de terror, de briga, de discussão? Porque às vezes a gente assiste, a gente não dá importância, mas a gente começa a ficar incomodado, começa, sabe, aquela coisa, né, aquele mal-estar. E às vezes a gente não percebe, tá? Às vezes na hora não acontece nada, mas depois você chega até a sonhar com alguma coisa em relação a isso, né? Então, nós temos que nos policiar, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que falam pra nós, as pessoas que a gente se encontra, são pessoas que te colocam pra cima, são pessoas que estão ali com você por quê e pra quê? Será que não chegou o momento de vocês abrirem mão de algumas amizades que não te fazem bem? Pessoas que falam mal de você, pessoas que não torcem pela sua felicidade, pessoas que desejam o seu mal. Será que não chegou o momento, talvez, de fazer ali uma, né, de repente, escolhas mesmo, abrir mão de algumas coisas? É importante. A partir do momento, eu sempre fui muito seletiva, já falei isso na semana passada, mas mesmo assim, às vezes tem pessoas que a gente tem contato, às vezes até por obrigação, sabe? Mas depois que eu dei um basta, mesmo sabendo que ia dar um bafafá, que ia dar um problema, eu abri mão, sabe? Porque depois que eu fiz isso, nossa, minha vida melhorou muito, né? Então, assim, toma um cuidado também com as coisas que vocês postam na internet. Vocês ficam postando coisas muito, assim, da vida de vocês. Porque desperta, por mais que seja uma coisa virtual, mas vocês vão ali alimentando sentimentos de pessoas que às vezes invejam vocês, tá? Não é todo mundo que deseja o seu bem. As pessoas, às vezes, elas são muito maldosas. Então, tem que tomar cuidado com isso também, tá? Às vezes, o que não é visto não é desejado. Né? Sempre me falaram isso. E então, assim, a gente tem que tomar uns certos cuidados, tá? Quanto menos a gente se expor a nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos para outras pessoas, melhor. Porque você joga essa energia, você já conta o que você pretende fazer e aí é como se aquela energia daquele sonho, é como se ela fosse perdendo a energia, sabe? É mais ou menos isso que funciona. E aí, às vezes, você não consegue realizar, tá? Porque ficou muita energia espalhada, tá bom? Então, eu acho que a parte física, ela também ficou bem clara para vocês, tá? Agora é o seguinte, o que é uma pessoa próspera, tá? Eu vou fazer uma definição aqui bem rapidinha também. É uma pessoa que ela tem confiança que todas as necessidades dela serão atendidas. Independentemente disso, o dinheiro ele surge como uma consequência natural dessa confiança. Então, assim, é uma pessoa que ela tem uma confiança de que as necessidades dela serão atendidas. Lembra quando a gente conversou sobre ganância, sobre aqueles exageros? Isso não é uma necessidade. Quando a pessoa, por exemplo, pensa assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu quero comprar um jatinho, eu quero comprar um helicóptero, eu quero comprar alguma coisa, uma mansão de 15 milhões de reais. Não é que você não possa desejar isso, mas assim, presta atenção.
Qual que é a sua necessidade? Você tem necessidade de ter um jatinho? O que você vai fazer com ele? Você tem necessidade de ter um helicóptero? O que você vai fazer com ele? Você tem necessidade de ter uma casa com 20 quartos? Para quê? Entendeu? Então, assim, se você tem, ok, mas nós estamos analisando, nós estamos refletindo. Então, quando você coloca realmente, verdadeiramente a sua necessidade para o universo, você é atendido. Lembra que eu falei do exemplo do carro? Eu estava tendo uma necessidade de ter um carro e a oportunidade veio e veio rápida, tá? Não lembro exatamente em quanto tempo, mas acho que em menos de 3 meses. E uma coisa muito rápida, porque estava ali, a bênção estava ali do meu lado e eu só me conectei, dei o comando e o universo me atendeu, tá bom? E a gente não precisa se importar, se preocupar em como que o universo vai fazer esse trabalho. Isso é por conta do universo. Ele que vai fazer todo ali ele tem como se fosse arquitetos, os planejadores, eles que vão fazer todo esse trabalho. Então você só coloca o seu sentimento, o seu comando do que você necessita, tá? É isso, é simples assim. E aí o universo te corresponde, né? De acordo aí com essa confiança, tá? Você não ficou em dúvida, você não ficou ali, sabe? Eu não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta, você não ficou em cima do muro, você falou, né? Você, não é que você, porque ele não entende palavras, você colocou ali o teu sentimento, a tua vibração, você foi muito específica, então ele te atendeu, tá? Da mesma forma que você recebe, é importante você também dar, tá? Porque é um fluxo em movimento. Então é importante você fazer caridade, é importante você fazer uma doação, é importante você ajudar alguém, porque tem que ter uma troca de energia. Então não adianta só receber, você precisa doar também, né? E uma vez eu ouvi de uma moça, uma colega minha, que ela ajudava a igreja, né? E aí ela me falou o seguinte: você acredita que depois que eu comecei a ajudar a igreja, que eu comecei a ali fazer a minha doação e tal, eu nunca mais tive que gastar dinheiro com remédios? Eu falei, nossa, que interessante, né? Ela falou, porque você tem que ter esse fluxo, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Então é bem interessante a gente ficar atentos aí com algumas coisas. Tem uma questão aqui, ó. Muitas pessoas, elas possuem dinheiro, mas elas não possuem uma família feliz e unida. Ou relacionamentos saudáveis. Outras pessoas, elas acumulam fortunas, mas lutam contra doenças que o dinheiro não pode curar. Então, não é todo mundo que tem dinheiro que são pessoas prósperas. E por quê? Porque a prosperidade, ela tem que ter em todas as áreas da sua vida. Então, todas as áreas da sua vida precisam ser prósperas. Dinheiro não prosperidade não é só dinheiro, tá? Nós já falamos sobre isso também. Prosperidade é você ser você mesma, é você ter relacionamentos saudáveis, é você ter uma boa saúde, tá? É você ter todas as áreas da sua vida em equilíbrio, em harmonia. É você estar bem, você ter fé, sabe? Você não tem preocupação com o dinheiro, você paga suas contas com gratidão, com tranquilidade, com alegria. Você ajuda o próximo, você faz caridade. Tá vendo o movimento? Tá vendo? É isso que é ser uma pessoa próspera. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Agora, a pessoa que tem dinheiro, porque às vezes a família já tinha, né? E ela herdou. Às vezes é uma pessoa amarga, uma pessoa ingrata, uma pessoa que trata os outros mal, é uma pessoa arrogante. Pode ser, existem pessoas assim, tá bom? E isso não quer dizer que ela seja uma pessoa próspera, tá?
Então, se a gente quer, né, ser uma pessoa rica, uma pessoa milionária, é necessário que a gente tenha uma expansão de consciência, tá? Nós precisamos sentir essa prosperidade, nos sentir merecedores, sabe? Você tem que trazer essa energia, esse fluxo para sua vida. E aí você vai expandindo a sua consciência, sabe? Você vai se permitindo e aí tudo acontece, né? Uma vez eu tava assistindo uma live da Beth Russo, que eu gosto muito de assistir as lives dela, apesar que faz muito tempo que eu não vejo. E ela estava num resort, num lugar maravilhoso, um lugar chique, né? Toda ali feliz, alegre, e ela estava falando sobre isso. Ela falou um tempo atrás, eu achava que era impossível eu vir para um lugar desse, né? Onde que eu ia conseguir bancar, como que eu ia trazer minha mãe para um lugar desse, e aquela coisa toda. Então, assim, a partir do momento que você se permite, que você se sinta merecedora disso, então as coisas vão se abrindo, sabe? Fluindo, vai acontecendo, tá bom? Então, meus amores, o nosso tempo tá esgotando. Eu acho que mais 5 minutinhos e a live já acaba, né? Porque o Instagram derruba a gente. Então, hoje nós falamos... Ih, bati aqui a perna. E hoje nós falamos, então, do alinhamento dos 4 corpos ou dos 4 campos, tá? Que foi o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Então, nós falamos, eu falei alguns exemplos para vocês. Quem tá entrando agora, fica tranquilo, porque a live vai ficar gravada daqui a pouquinho. Eu vou subir o link pro YouTube, eu vou postar e eu mando no grupo para vocês, tá bom? Quem não participa do grupo, quem gostaria de participar, entra na bio do Instagram da Mahara, esse que vocês estão, e lá tem o link. Vocês podem acessar o canal do YouTube, vocês podem entrar no canal do Telegram, vocês podem me dar um oi no WhatsApp, que eu qualquer coisa eu passo para vocês aí os links, tá bom? E hoje eu não vou fazer nenhuma visualização, tá? Porque não dá tempo mais. Mas quem quiser fazer, tem da live passada uma visualização bem gostosa, que inclusive acalma aqui os pensamentos, desacelera, deixa vocês bem tranquilos. Aí vocês podem assistir, tá? É só acessar o canal do YouTube que vocês conseguem, no finalzinho da live já tem a visualização ali, uma meditação bem rapidinha. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Agradecer muito, gratidão, e que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, uma semana muito iluminada, abençoada, que vocês sintam, sabe, essa paz, esse equilíbrio, essa tranquilidade, que essa energia faça morada no coração de cada um de vocês, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todas vocês, tá? Todos e todas, né? E gratidão pela confiança. Vocês que estão no grupo aí, tenham um pouquinho de paciência, porque é assim, como eu falei, eu não quero que seja uma coisa sistemática, de eu mandar, pedir para alguém postar para mim as tarefas. Eu quero eu mesma fazer isso, né, para vocês. Então, assim, às vezes eu consigo postar, às vezes eu me atrapalho um pouco, mas, e assim, eu já tinha feito toda uma programação para postar para vocês. A minha ideia era só de trabalhar com aquele livro da Márcia Luz. Só que quando eu comecei a pesquisar mais sobre prosperidade, me veio muitos conteúdos, mas muitos. E eu achei muito injusto fazer um trabalho curto só de um mês, sabe? Aquela coisa. Então, assim, eu sinceramente, eu não faço ideia até quando que a gente vai manter esse grupo. Eu tô deixando fluir, tá? O material que eu tenho selecionado para vocês são materiais riquíssimos e que, por incrível que pareça, não para de chegar na minha mão, tá nas minhas mãos. Sempre tem alguma coisa muito legal para mandar para vocês, postar para vocês. Então, assim, vamos deixar fluir, tá?
sem certo e errado, sem dia certinho para postar. E aí vocês vão recebendo esse material, façam bom aproveito, realmente pratiquem, faça essa entrega, essa doação. Nós estamos fazendo aí um desenvolvimento pessoal, tá? Mais uma vez eu vou falar, nós não estamos aqui para ficar iludindo ninguém, nós não estamos criando, prometendo, sabe? Nós estamos aqui muito de pezinho no chão. Tudo que eu passo para vocês é realmente conteúdos muito selecionados. E o que eu quero, tá? Eu quero levar luz para vocês, esperança, fé, desenvolvimento pessoal. Eu quero que vocês brilhem. Eu quero que vocês sejam pessoas prósperas, sabe? Que vocês tenham esse alinhamento energético, que vocês divulguem esse trabalho para outras pessoas, para que essas pessoas também tenham a mesma oportunidade que vocês. Então divulguem o canal, dê o like para a gente conseguir um pouquinho de relevância, para que o próprio YouTube também compartilha, sabe? Vai mandando para as pessoas. Divulguem o trabalho da Japamalas, tá bom? Que a gente faz isso realmente com a alma, tá? Então é isso, meus amores. Mais uma vez eu quero agradecer e assim que possível eu posto alguma coisa para vocês, tá joia? E já tem aqui material para uma outra live, tá bom? Eu só não vou falar para vocês aqui quando que vai ser, porque eu não sei, mas eu já tô com a live prontinha aqui para fazer para vocês, tá? Em breve aí, essa semana acho que eu consigo, tá bom? Um super beijo, uma boa noite para vocês, uma linda semana e gratidão pela confiança, pelo carinho de sempre, tá? Um beijo grande, fica com Deus. Gratidão.